Bom, iniciando nosso curso de mecanismos, né? Então temos aqui algumas definições. Então, máquinas, né? Máquina é uma combinação de corpos resistentes dispostos de tal forma que as forças mecânicas podem ser compelidas a efetuar trabalho acoplado a certos movimentos. Então, né, vocês estudaram em mecânica um a máquina, né, ali, a força que vai estar transformando da força de entrada para a força de saída. Só que aqui, né, a gente vai levar em consideração aos movimentos, né, que vai ter ali desse equipamento, da máquina. Né? Então, mecanismos, né, o conjunto de elementos de máquinas dispostos de forma a produzir um movimento específico. Então, os tipos de mecanismo, né, pode ser articulado, né, como tem aqui, ó, uma roda presa por uma barra, aqui outra roda, centralizado, movimentando, que seria a mesma coisa aqui dessa barra, essas três barras, né? Cames, né, que são disco ali sem ter a forma cilíndrica ou não estando centralizado, engrenagens, parafusos, polias ou juntas, né? Que faz também a modificação ali do sentido de rotação. Então, o movimento de mecanismo, a maior parte transforma movimento rotativo em linear ou vice-versa. Como aqui, ó, esse é o disco que vai estar girando e vai estar transformando o movimento aqui, ó, nessa estampagem, para linear. Aqui é o contrário, né? A combustão, ó, movimento linear para o movimento rotativo. E aqui no fuso, né, também o movimento rotativo para o linear. Então, pontos, né, algo cujas dimensões são nulas ou pode ser considerada como tais. Partícula, elementos físicos cujas dimensões não são importantes. Corpo é um conjunto de partículas, né, no caso, agora as dimensões passam a ser importantes. Um sistema é um conjunto de corpos, né? Em alguns casos pode ser utilizado como sinônimo de corpo. Trajetória, né? É a linha que representa as posições sucessivas de um ponto em movimento. Esse ponto pode ser da partícula ou pode ser um ponto em um corpo. E posição é o lugar geométrico de uma determinada partícula, né? Pode ser de um corpo num determinado instante. Para aquele instante vai estar naquela posição. E movimento de corpo rígido, quando as dimensões do objeto se tornam importantes, sua consideração como corpo se faz necessária. No entanto, em muitos casos, né, é possível considerar ali os chamados corpos rígidos, né, sem sofrer deformação. Elemento, né, é um corpo rígido com ao menos dois pontos de ligação com outros elementos para formar a junta, né, esse ponto de ligação que junta os elementos são as juntas. O elemento pode ser binário, terciário ou quaternário, que possui ali respectivamente 2, 3 ou 4 pontos. E nós vamos ver também mais detalhado à frente. A junta, né, como a gente falou, é o que vai conectar dois elementos, permitindo que apresente algum tipo de movimento relativo ali entre eles. Grau de liberdade, né, ou mobilidade, é o número de movimentos independentes possíveis em um mecanismo. Número de variáveis necessário para definir uma posição do mecanismo. Né? Então, a gente depois vai aprender também a determinar esses graus de liberdade. Restrição, né, limitação do movimento, consequentemente, redução do grau de liberdade, né, provocado por uma junta. E o ciclo, conjunto de todas as sucessivas posições de um mecanismo. Nós temos agora aqui, né, alguns exemplos, né, como aqui, ó, o amassador de lata, né, vai botar a lata aqui embaixo, vai fazer esse movimento e esse dispositivo desce amassando. A prensa, né, também aqui, ó, faz esse movimento para cá e aqui a massa pressiona o material. O limpador de para-brisa, né, que aqui o motor vai estar rotacionando, faz com que ele faça aquele movimento de arco.
Outra aqui, ó, move a embalagem de uma bancada, né, montada. Então tem esse motor fazendo a rotação, vai fazer que o dispositivo empurra essa embalagem até a posição. Plataforma de elevação, movimenta dessa para outra. Suporte de micro-ondas para atender pessoa com cadeira de roda, né? O micro-ondas ficar acima, abaixa aqui para ele ter o acesso. Plataforma de elevação, né? Suspender o que está aqui. Pá carregadeira. Outro dispositivo de fechar a tampa de caixa, né? Que a movimentação vai fazer que isso venha e feche as tampas. Aqui, ó, a máquina de academia, né? A posição. Então aqui a gente já começa até ver, né? A pessoa fica sentada para ter a movimentação. Aqui que seria o projeto dela. Então, né? Aqui é uma prótese de joelho. Ela aqui flexionada, né? O joelho está deitado. E aqui estendida, a pessoa está em pé. Então observe muito que a gente vai trabalhar aqui a simbologia dela simplificada. Então observa, esse aqui, ó, vamos pegar esse daqui melhor, posição 1, né, que é essa parte inferior é essa aqui. Depois a gente vai ver que é o que a gente chama de elo fixo. Olha aqui, ó, essa 4, que ó, é essa daqui. Aqui está o 6, né, que aí aqui ela vem aqui, ó, o 6. 4 pega isso tudo aqui, essas três. O 6 é essa de cima, né? Aqui ligado na 4 ó, tem essa 3, que está aqui ligado na 4, aqui a 3. A 2, ó, ligada aqui na 1, vindo para 3, ó, que é essa 2. E a 5, ó, aqui da 2, né? 2 que vem. Tem um outro pedaço aqui para cá também, que é da 2, ó. E a 5 da 2 para 6, né? Esse pedaço a 2 faz esse pedaço aqui. Então, simplificando, né, para entender, né? E aqui está o elemento. Então, observa, aqui é curvo todo e aqui é uma barra reta que a gente vai estar ali associando para facilitar esse entendimento da análise do movimento, as posições. Então, aqui é o mecanismo de 4 barras. Então, observa, isso aqui é 1. Então aqui ele considera como se isso aqui fosse uma barra fixa. Então são esses dois pontos. Aí aqui tem o 2, 3 e 4. É por isso que é o mecanismo de 4 barras. O mecanismo BL manivela também considera aqui como 1, que é o fixo, né? Aí aqui vem a barra 2, barra 3 e aqui o pistão aqui, que é o 4. Então pares cinemáticos, né? Tem aqui o pino, que é o que une os dois elos. Aqui é por deslizamento, né? Que tem aqui os dois elos e aqui já é rotação. Aqui um elo simples, né? Tem aqui os dois pontos. Aqui por engrenagem, que aí tem a rotação. Aqui o camis, né? Que é geometria sem ser circular. Esse aqui um complexo, né? Que já tem mais aqui de dois elos. E os tipos de movimento e mecanismo, né? A maioria das fontes, né, de potência disponível possui movimento rotativo puro, motor elétrico ou manivela, ou translacional puro, né, cilindros hidráulicos ou pneumático. Então tem aqui, ó, a translação para a translação, que é o que, ó, um câmbio de cunho e seguidor aqui perpendicular, né? Esse movimento para cá faz com que esse para cá, esse inclinado, ó, aqui também, ó, um outro perpendicular, aqui o deslizamento puro perpendicular, aqui o deslizamento inclinado. Então todos eles aqui, ó, são para translação. Tem a setinha aqui do movimento deles. Nesse caso aqui, ó, é de rotação para rotação. Ó. Então essa aqui vai estar rodando, né, que é a manivela aqui paralela, e vai fazer com que essa outra gire. Aqui, ó, roda de Genebra. Essa roda faz com que a outra roda. Engrenagem não circular, essa gira faz com que a outra gira. Aqui também, de uma faz com que a outra. Engrenagem dentadas, engrenagem cônica, né? Ó. Aqui helicoidal, né? Com as duas girando, rolas de fricção, correias, correntes. Então tudo aqui é rotação para rotação. A entrada é rotação e a saída é rotação. Por isso que nessas aqui da barra estão pegando apenas essas duas. E rotação para translação, né? Aqui, ó, a cremalheira tá, o peão aqui está rodando e vai fazer a translação aqui na cremalheira.
aqui, ó, esse elo está rodando, vai fazer a translação aqui. Essa de 6 barras, ó, aqui tem a rotação, vai fazer a translação aqui. Nesse, o parafuso está rotacionando, faz a translação nesse sentido. Câmbio com guia seguidor cilíndrico, né? A rotação aqui faz com deslocamento também de translação. E aqui, ó, esse câmbio gira e faz aqui com que esse desloque na translação. Então são os tipos ali dos movimentos de entrada para o outro elemento, né? Para o outro elo, né? E aqui alguns mecanismos para gerar uma função, né? Então o que interessa aqui é o movimento relativo aqui entre os elos. Então, ó, um mecanismo de 4 barras utilizada como freio na cadeira, né? Então aqui, ó, tá o pedaço aqui do sistema. A alavanca para trás, quando ele empurrou a alavanca para frente, esse dispositivo aqui, ó, veio para trás e trava a roda, né? Mecanismo, né, de irrigador de grama. Então, ó, aqui é o elo de entrada, né? Vai estar aqui rotacionando, isso aqui você regula e o movimento dele de rotação vai fazer com que esse aspersor movimente aqui num arco. Aqui, ó, o freio, né, de o patins, né, que está aqui atrás. Então, movimentação que o cara faz com o pé, ó, essa partezinha da botinha, ó, isso aqui vai descer e faz com que isso aqui desça e trava. Então, são tudo, observa, são os movimentos ali, né, relativo que tem para gerar esse movimento e fazer uma ação. Aqui, ó, a abertura aqui do motor, né, ó, que tem aqui o dispositivo aqui de amortecedor e os outros, ó, aqui a tampa. Então aqui do elo, ó, para travar e manter ali a tampa aberta. Um outro aqui, ó, um guindaste aqui, ó, movimentando aqui em linha reta, né, ó. O exemplo dele aqui, ó, tem aqui, ó, as duas barras que são essas, a outra maior na ponta, né? Também tem ali o ponto de interesse, que é a parte externa aqui, que é onde vai movimentar ali, ó, a caçamba. O camis, né? Que é aqui, ó, não circular, aqui no um eixo de válvula, né? O eixo de comando de válvula, onde aqui vai estar direcionando a válvula, né? Para estar avançando, retornando, né? Aqui devido à posição desse camis, né? Então aqui uns outros modelos, né? Então observa que são peças que vão ter rotação circular, mas elas não têm a geometria circular para dar essa variação. Engrenagens, né? Então aqui a gente tem o dente da engrenagem, aonde a gente tem a linha ali, ó, imaginária primitiva, e aqui a linha de contato, aonde tem que vai fazendo essa modificação. Então, aqui nossa engrenagem, né? Aqui temos algumas dimensões, onde vocês vão ver com um detalhamento maior na disciplina de elementos de máquina. Então, engrenamento tanto pode ser externo ou aqui também com o interno, né? No caso aqui desse planetário. A relação de transmissão que vai ter a rotação é a mesma, né? Mas devido a essas três é para distribuição da força, né, dessa externa. Então não vai estar a carga toda concentrada em um único dente da engrenagem como nessa. Aqui a gente vai ter a distribuição, né, nessas três. Então, que permite ali, né, uma força maior. Então aí são os tipos, né? Mas o que nos interessa aqui no mecanismo é a movimentação, é a mobilidade dele, né? Então, em se tratar de um mecanismo, então para se determinar ali o número de graus de liberdade que a gente falou, né? Que é a mobilidade, a gente vai ter, né, que levar em consideração ali alguns parâmetros independentes para poder definir. Igual, por exemplo, né, esse lápis aqui que tem, ele aqui num plano, né, ele pode se deslocar o quê? No eixo X, como está aqui, no eixo Y e um ângulo θ. Uma inclinação. São os três movimentos que tem, considerando ele no plano. Então, um corpo rígido no plano possui 3 graus de liberdade.
Já no espaço, ele vai possuir 6, porque além do eixo x e y, ele vai ter o z, e além do ângulo θ, né, que nesse caso ele forma um ângulo com x, ele vai ter um que a gente pode chamar aqui de alfa e beta, que é formar um ângulo com y e um ângulo com o eixo z. Então, os tipos de movimentos que a gente tem, né, nos mecanismos, né, já até falamos ali um pouco, é o que? É a rotação pura, é a translação pura e é o movimento geral, que é misturar ali rotação com translação. Então, aqui são os tipos de movimentos e aqui, né, nós temos quem? Os nossos projetos de mecanismos são feitos de elos e juntas, ou articulações ali que tem. Então, o elo, né, é o elemento, é o corpo rígido que tem que ter no mínimo duas juntas. Né? Então, dois nós. Né? Então, aqui ó, tem uma, duas. Então, isso aqui é um elo binário. Esse aqui, 1, 2, 3, é um elo terciário. 4 é o elo quaternário, né, que vai permitir, né, que você una nessa junta outros elos. Então, junta é a conexão entre dois ou mais elos, né, ali em seus nós, que permite o movimento. Então, a classificação é o que? É o tipo de contato entre elas, a linha, o ponto ou superfície. É o número de graus de liberdade permitido pela junta, a gente vai ver, existe até a meia junta, né? E pelo tipo de fechamento, né? Se ela é forçada, se ela é fechada, né? E o número de ordem da junta, né? Que é devido ao número de elos que essa junta aí vai estar unida. Então, ó, aqui tem uma junta de rotação, né? Estão presos. Então, vamos supor que esse é o fixo, esse está preso, o laranja. Então, ele permite o quê? Um único grau de liberdade. Permite apenas que essa barra tenha uma variação angular. Olha numa junta de translação, né? Então, cinza é o fixo, né? Esse aqui é o que permite laranja movimentação. Ele só vai poder se movimentar o quê? Em X aqui, ó, esse meu delta X. Então, esse tipo de junta tem um único grau de liberdade, né? E agora aqui, ó, um elo encontra aqui um plano, né? O plano está fixo, o cinza, e essa minha barra vai poder o quê? Deslocar em X e deslocar em relação a θ, né? Lembrando que a gente está aqui no plano, né? Em Y ela não vai deslocar, senão ela vai se soltar. Então, 2 graus de liberdade. Um pino em uma ranhura, né? Então aqui o laranja, além de deslocar em X, vai poder movimentar a angular. É como se tivesse que essa união dos dois, que são 2 graus de liberdade. E juntas pinadas, né? Que é aquela primeira, ó, se essa aqui está fixa, essa eu vou ter o movimento, tem 1 grau de liberdade com 2 elos, mas aqui eu posso ter uma junta onde eu tenho 2 elos, né? Preso aqui. Vou inverter esse aqui, ó. O referência é o L1. Aí eu tenho esse laranja, né? E agora tem um L3. Então eu tenho o grau de liberdade que esse laranja pode movimentar, mais esse aqui do L3. Outra aqui é uma junta de revolução, né? Pode só rotacionar. Outra prismática que só permite que uma seção quadrada se deslocar em X. Helicoidal, né? Aqui o parafuso, nesse sentido. E uma junta aqui é cilíndrica. Essa é quadrada, não permitia que girasse. Né? Essa aqui só pode girar porque tem os batentes, não desloca em X. Mas se eu tenho uma junta aqui, ó, cilíndrica, né? Opa, essa aqui, ó, permite 2 graus de liberdade, né? Que ele pode girar e deslocar aqui em X. E aqui essa esférica, né, uma junta esférica que permite que 3 graus de liberdade, né? Ela pode rotacionar em relação aos 3 eixos. E numa junta aqui, ó, plana, né? Aqui agora, imaginando aqui, ó, no contato dela aqui embaixo aqui, a 3D, ela pode deslocar em X, em Y e a angular. Então, as juntas podem ser, né, unidas por forma, sendo onde ela vai ser mantida fechada, né,
ali devido à sua geometria, ou unida por força, aonde é medido devido a uma força externa, né, como fosse a força da gravidade, uma outra força atuando que vai estar pressionando ela ali. A ordem da junta é definida pelo número de elos unidos menos um. Então, se eu tenho dois elos unidos menos um, é o que? A junta de ordem 1. Se eu tenho três elos unidos menos um, é uma junta de ordem 2. Cadeia cinemática, né, é um conjunto de elos e juntas, né, interconectadas, de maneira que possibilite o movimento de saída, né, controlando ali sua resposta em relação ali ao movimento de entrada fornecido. Então isso aí que é interessante, né? A gente vai ter o movimento de entrada, né? E ele vai nos permitir a movimentar na saída. Então, mecanismo, né? É uma cadeia cinemática ali em que pelo menos uma ligação foi aterrada, é fixa, né? Presa à estrutura ali de referência. E a máquina, né? É a combinação de corpos resistentes a organizar para compelir as forças mecânicas da natureza a fim de realizar o trabalho acompanhado desses movimentos determinados. Então, olha aqui, ó. Aqui são aqui, alguns desenhos, diagramas, né, algumas simbologias ali que tem. Ó. A junta rotativa, uma junta rotativa fixa, uma junta de translação aqui, ó, móvel, uma junta de translação fixa, né? Aqui eu tenho o elo binário, terciário, quaternário. Aqui, ó, uma meia junta fixa e aqui uma meia junta móvel, né? Então, aqui permite ali, né? Apenas ali esse movimento ali de meia junta que a gente vai ficar mais claro depois no exemplo. Então, olha aqui, ó, um exemplo de diagrama, né? Então, aqui a gente tem meia junta, tem junta de rotação fixa, elos binários, terciários, né? Junta de translação fixa, junta de translação móvel. Então, tem aqui esse esquema que acaba facilitando, né, o entendimento ali, a visualização e a determinação das posições. Então, aqui não ficou muito bom aqui o desenho, né? Tirei aqui do material, mas é o que? Um mecanismo de levantar peso, né, de academia. Então, olhando aqui direitinho com força, você consegue, ó, o elo 2 aqui, essa curva, procurar aqui, ó, a gente tem, ó, representado dessa forma, né? O elo 1, que é o fixo, ó, que está preso aqui no O2, preso aqui no O4, então tudo elo 1, ó. Então, por isso que aqui essa parte fixa considera. Aqui o L4, o L3, o L4, L3, ó, o L6, ó, o peso está aqui. Então, ali a gente vai o que? Aqui é uma representação, né? Para facilitar aí o meu entendimento. Então, observa que aqui eu tenho variações de profundidade, né? Tudo no mesmo plano. Então, ele consegue fazer essa movimentação num todo.